Olá, tudo bom? Essa é a nossa quarta e última aula desse módulo, né? Sociologia da Educação. Hoje nós vamos falar sobre dois grandes filósofos sociólogos, né? Que dentro de um processo social estão envolvidos, muito envolvidos dentro dessa questão, né? E é Demirval Salviani e José Carlos de Banco. Então, dentro do material de vocês, primeiro a ser falado é o Demirval Salviani. Então, vamos fazer nessa sequência, tá? Demirval Salviani, ele, dentro do que ele defende, né, dentro das teorias dele, ele defende a questão da concepção, ou das concepções da escola, que ele trabalha dentro do ensino e aprendizagem. Todas as defesas, né, que ele nos remete falando sobre essa ensino e aprendizagem, que é a nossa praia, né? E ele fala com muita clareza, ele afirma que a escola, gente, é a grande verdade, preste bem atenção, que a escola é um local que deve servir aos interesses da população. O interesse popular. Por que ele diz isso? Que todos devem ter um bom ensino, saberes básicos, para que reflitam isso, né, no amanhã, na vida social dessas crianças, para que eles possam serem preparados para a vida. Olha só. E é o que a gente precisa hoje, tá formando e falando para esse nosso aluno, né? Então, Demirval, ele escreveu um livro, Escola e a Democracia, e ele fala uma coisa interessante. As teorias que ele prega, que ele combate, né, sobre a educação, ele fala a educação e os seus problemas. Mas ele usa duas palavras que a gente vê que realmente é o que acontece hoje no nosso dia a dia, né? Nas escolas, principalmente nas escolas públicas, né? O que ele diz, né? Ele afirma que a marginalização da criança se dá pela escola. Por que pela escola? Porque a criança não tem acesso à escola que ela estuda. Então ele diz, a marginalização da criança pela escola se dá por quê? Porque ela não tem acesso a essa escola. Então ele se torna, né, o aluno se torna, dentro da escola, desprotegido. Então o que ele faz quando ele se sente desprotegido? Ele evade. Existe a evasão. Porque se eu me sinto, né, marginalizado dentro da escola, porque a marginalização impede que eu participe de algum grupo. Então eu me sinto muito mal. Então eu já fico calado, já não participo. E a escola não é local para isso. A escola é um local que, como ele diz, é para popular. Nós temos que nos sentirmos, né? E até quando você passa para esse teu aluno, os conceitos, né, desses saberes, né, que é importante, básico, ele tem que se sentir importante dentro da escola. O aluno precisa se sentir importante para que ele que ele prossiga dentro de um caminho. Tá certo? Então ele fala isso, ele afirma que a marginalização da criança pela escola se dá porque ela não tem acesso a essa escola. Então é dentro da escola. E aí ele fala também, enquanto que a marginalidade é uma condição da criança ser excluída, olha só que forte isso. A marginalidade é a marginalização. Se eu não me sinto, né, não me sinto bem dentro da marginalização, eu não me sinto bem dentro de um grupo, automaticamente, gente, eu não vou ter um conjunto de ações que me impede de participar desse grupo. Então, a marginalidade está presente. Tá certo? Tanto a marginalidade como a marginalização, elas são prejudiciais à sociedade. Tanto uma como a outra. Aí o aluno acaba evadindo da escola. Né? Então, é isso que não pode acontecer. Então, ele conclui que se houver
gente, é a harmonia, né? E a interação entre os envolvidos na educação, isso não vai acontecer, tá certo? Se, assim, nas esferas políticas, social e da própria administração da escola, né, elas podem evitar isso, com certeza. A marginalidade, né, ela vai intensificando esses espaços. E aí, gente, no âmbito individual, a gente precisa fazer um trabalho que o aluno se sinta muito bem para ele atender dentro de uma coletividade, para que ele possa expandir isso. E aí ele se sinta bem e ele permaneça. Como é que, dentro da escola, como é que ele vai permanecer dentro da escola? Quando ele perceber a interação desse professor, que precisa ser efetiva para o aluno. O aluno tem que se sentir, gente, acolhido. E quando essa participação efetiva desse professor passar para esse aluno, com certeza a escola vai possibilitar a aquisição de conhecimentos. O aluno vai se sentir seguro e ele vai ficar na escola. Então, quando ele se sente seguro, ele vai trabalhar dentro de uma realidade da sala de aula com esse aluno. O aluno vai sentir as condições que ele tem de ser alguém, de ser importante. Gente, é isso que a gente precisa desenvolver. O aluno tem que analisar essa questão da realidade que ele vive, ele tem que ser crítico. Então, é isso que Demerval defende. E o poder público ele precisa valorizar tudo isso, para que o aluno não tenha evasão. O aluno tem que se sentir importante dentro da escola. A escola é responsável por isso, para que a gente não tenha evasão, como a gente vê. Dentro de uma escola pública, a gente sabe. O aluno começa muito bem. Se ele se sentir bem, ele começa bem a estudar, mas se ele não se sentir bem, se ele não se sentir acolhido, ele não fica. Porque a própria escola afasta esse aluno. É isso que Demerval fala. Tá? Então, nós, enquanto educadores, precisamos entender esses focos, essas defesas, né? Essas evidências que estão na nossa cara e nós, enquanto educadores, a gente não faz nada para tentar melhorar. Não digo nós, todos nós, mas alguns colegas nossos não fazem nada para... A gente tem que ter perspicácia, a gente precisa ter, assim, ó, o feeling, a gente tem que ter o olhar diferenciado, o olhar acolhedor, a sensibilidade de perceber, né? Quando esse aluno se sente assim, né? Excluído, não pode, tá bom? Então, Demerval, ele defende essa tese. E aí vem José Carlos, né? Libânio. José Carlos Libânio, ele tem uma concepção que ele defende as classes menos favorecidas. Ele se concentrou nessa questão da escola pública, né? Ele fala muito bem, defende o modelo da escola mais concentrada nas classes menos favorecidas. Olha só, né? E ele diz a criança precisa, o aluno precisa ser estimulado o tempo inteiro. Quando ele é estimulado, a gente acredita que o desenvolvimento da consciência dele fica muito melhor. É o estímulo. Gente, quem não gosta de ser estimulado, né? Como é bom, como alimenta o nosso ego. E por que a gente não faz isso com o nosso aluno? Vamos despertar isso. O aluno ele tem que se sentir estimulado para que ele entenda que para despertar nele essa condição que ele não é oprimido. Porque se a gente não estimular, ele vai se sentir oprimido. Então, essa condição, essa consciência crítica que o aluno tem que ter, é para que ele desperte a sua condição de ser oprimido. Então, ele precisa mudar isso, mas ele só vai mudar quando nós, educadores, quando a escola oferecer essas condições. Quando eu digo a escola, a gente fala de uma geral, direção, coordenação, as pessoas de apoio, né? Os professores, né? Como vocês quiserem falar, professores, educadores, apoio. Isso nós temos que transportar, deixar, fazer com que o aluno sinta
esse acolhimento, gente. Não adianta, se a gente não, enquanto educadora, nós não fizermos isso, a gente não vai ter retorno de nada, tá certo? Então, esse despertar, o aluno tem que ser despertado dessa condição de oprimido. Ele não é oprimido. Ele tem que entender que ele é um transformador, ele é um agente transformador da sua própria vida, tá? Aí, quando ele se sente isso, a gente tem que dar condições para isso, lógico. Subsídio para que ele se torne um formador, um agente transformador da própria vida dele. Tá? Essa educação, ela deveria ser um instrumento de luta para essa compreensão e transformação dos conceitos básicos para ele e conceitos sociais. É isso que precisa. Tá? Mas para que esse aluno se sinta bem, né, nessa condição, que as classes menos favorecidas, a gente sabe que é a classe pobre, né? Então, para que eles se sintam protegidos, né? E ele fala, ele comenta sobre 4 pilares para a escola de hoje. Primeiro pilar, ele fala que preparar esse aluno para o processo produtivo para a vida, para que ele viva na sociedade atual. De que forma eu vou preparar esse meu aluno? Ele tem que ter domínio básico de conhecimento. Então, ele tem que ter condições, conhecimento, ele tem que ter valores, atitude. Atitude é fundamental, capacidade para tomar decisões, fazer análise da vida, da análise crítica, trabalhar em equipe. Então, esse aluno nosso, quando ele fala nesse primeiro, preparar o aluno para a vida. E só dessa forma esse aluno vai ser um aluno independente. Ele, no segundo pilar, ele fala desse aluno, auxiliar esse aluno nas competências de pensar autônomo, com autonomia. Esse aluno tem que ser crítico, o aluno tem que ser criativo. Por quê? Para ele passar a desenvolver a capacidade de aprender e desenvolver os próprios meios do pensamento, dele pensar, né? E de agir, para ele buscar informações, para ele transformar a vida dele. Se ele é um agente transformador, ele tem que estar nesse contexto, mas ele não vai buscar isso sozinho. Nós, enquanto formadores, enquanto professores, temos que estar dando caminhos para isso. Esse é o nosso papel enquanto educador. Formar esse aluno num todo. O aluno tem que ser crítico, criativo, proativo. Ele tem que ter condições para que ele chegue em qualquer lugar, ele fale, ele se posicione, ele faça perguntas, ele faça críticas. Mas para ele ser assim, nós, enquanto educadores, temos que ajudá-lo a chegar nesse patamar. Tá bom? Esse é o nosso papel. E aí ele fala no terceiro, é a formação para a cidadania crítica e participativa, onde as escolas criam espaço de participação. Olha o problema que a gente está vendo hoje dentro da política. Hoje a gente liga uma rede social, a gente vê uma rede social, assiste uma rede social, a gente liga a nossa televisão e a gente só vê o quê? Politicagem e politicagem que a gente está vendo. Mas só que essas pessoas não foram preparadas para isso. O nosso aluno, ele já faz crítica em relação. Muitos falam, eu vou ser assim, porque assim é fácil. Outros já fazem crítica ao posicionamento desses nossos grandes políticos que a gente está vendo que está acontecendo aí, principalmente no nosso país. Né? Todo dia a gente liga a televisão, a gente assiste as redes sociais, a gente abre, a gente vê que cada hora é uma demanda de política mal sucedida, que dá a corrupção que está aí. Então, o nosso aluno, tem muitos que criticam, e a gente tem que trabalhar e mostrar para ele que isso está errado. Mas tem alguns que falam, eu vou ser assim. Isso em sala de aula acontece. Eu vou ser igual a fulano, eu vou ser igual a ciclano. Mas nós, enquanto educadores, que tiver um posicionamento de um aluno desse, nós temos que mostrar que não está correto. Mostra para ele por que ele faz, por que ele age dessa forma. Tá certo? É enganar o cidadão. A gente precisa colocar. Então, gente, eu repito, esse é o nosso papel. É de responsabilidade. Então, quando ele fala de criar
meios, espaços para essa participação é colocar o aluno num patamar que ele tenha entendimento, que ele tenha responsabilidade naquilo que ele esteja fazendo, para não chegar a ser um político corrupto como a gente vê aí. Tá certo? Essa é a formação que ele fala. Aí tem a última, ele fala sobre a formação ética. Caramba, se eu participo politicamente, se dentro de um contexto social, dentro da minha sala de aula, dentro da sociedade escolar, da comunidade escolar, como vocês queiram falar, a gente dá tudo isso para o nosso aluno, automaticamente nós, enquanto educadores, vamos desenvolver a questão da ética, que é o que está faltando em muitos políticos por aí. Tá? Então, ele diz que já começam os diretores, os professores, coordenadores, né? Entender que a educação moral é fundamental. Ela é premente nessa hora. Precisamos de urgência, de mudança. Premente é urgência. Vamos mudar isso. Né? Vamos mostrar para esse aluno e que ele tem que acreditar que isso pode ser mudado. Amanhã, o amanhã vai ser deles. Eles que vão estar nesses lugares aí que nós estamos formando para que eles cheguem lá. Esse é o papel do professor, sempre. E a gente entender também, meninos e meninas, entender que temos que acreditar nessa reforma educacional. Nós precisamos acreditar que se nós, enquanto educadores, a gente não acreditar nisso, não tem razão de estarmos por aqui. Então, valorizem esses nossos alunos, se valorizem enquanto profissional. É o recado que eu dou. Acreditem em vocês, acreditem na fala de vocês. Nós estamos muito importante. Sigam a linha de José Libânio, sigam a linha de Demerval Saviani. É muito importante, leiam o que eles escrevem, para a gente entender na nossa formação e a gente poder ajudar o nosso aluno a cada dia. Você pensa bem, trabalhar dentro de um contexto com as classes menos favorecidas. Pensa bem. Mostrar para o aluno isso. É só o que a gente vê hoje socialmente. O aluno precisa entender. Né? A questão até, a gente pode até colocar desse contexto a discriminação, né, social que existe aí, porque é isso que a gente está vivendo. O aluno tem que entender desde sempre. Não pensa que aluno fundamental 1 não entende, não. Ele entende muito bem. Mas depende da forma como vocês vão colocar. Acreditem em mudança. O nosso aluno tem que entender que depende dele, do empenho dele, mas nós que temos que passar isso para esse aluno. A formação é nossa, a gente tem que estar mostrando, colocando, principalmente a questão da ética, como a gente falou aqui, como eu falei para vocês. A ética é fundamental, é o respeito ao outro. Gente, e o que a gente vive hoje socialmente? Porque tem tanta demanda negativa no nosso país? Porque ninguém se respeita, né? Porque ninguém tem a ética, porque o professor não desenvolve o aluno, não trabalha o lado crítico desse aluno. Vamos aproveitar, tá bom? Então, a nossa fala é essa hoje. Eu vou colocar para vocês um vídeo de cada um deles, para vocês terem maior entendimento, que vocês resolvam as questões da tarefa, da atividade que eu vou colocar para vocês e que vocês não desistam dos sonhos. Eu acredito que nós já estamos voltando, tá? E eu estou doida para vê-los. Assim, tem muito aluno novo que eu sei, a gente vê aqui. E qualquer coisa, estamos por aqui, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês, tá bom? E até breve, tá bom? Não sei se estaremos juntos no próximo módulo, mas nesse, ou no outro, vamos estar juntos a qualquer momento, tá bom? Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus, tá bom? Até lá. Tchau.